Evangelho de João, capítulo 17. Leitura do texto. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles me receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Por vezes, lemos nos evangelhos que Jesus saiu para orar ao Pai. Aqui neste capítulo temos o grande privilégio de saber o conteúdo dessa conversa. Assim, é preciso ler com atenção o início deste capítulo, para buscar a profundidade do significado. É a oração de Jesus ao Pai, onde Jesus é o sacerdote e também o sacrifício, pois ele está a caminho da cruz, oferecendo sua própria vida por nós. Em sua oração, ele diz: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Agostinho de Hipona relata que é como se Jesus dissesse: ressuscita-me, para que por meio de mim te tornes conhecido a toda a terra. Em sua oração, Jesus pede ainda por seus discípulos, bem como pelos que ouvirão o testemunho dos discípulos posteriormente, ou seja, a todos que ouvem e creem em Jesus Cristo. Interessante notar que tipo de pedido Jesus faz a Deus para os discípulos. Não pede que se tornem fortes, ricos ou influentes, de modo que consigam combater o então Império Romano, e também não pede ao Pai que permita que eles sigam naquele momento para o lugar que Jesus iria, mas pede ao Pai que os mantenha no mundo, mas guarde-os do mal, que santifique os discípulos na verdade. A santificação traz um sentido de separação, ou seja, que eles seguissem na missão do Evangelho
sem se contaminar pelo mal do mundo. Em seguida, podemos nos sentir totalmente contemplados na oração de Jesus, quando vimos no verso 20 que ele pede ao Pai por aqueles que virem a crer nele, por meio da palavra dos discípulos, para que todos sejam um. Então, Jesus já estava orando pela unidade da igreja ali, pela comunhão dos santos, não necessariamente de placas denominacionais de igreja, mas sim pelo verdadeiro corpo de Cristo. Sabemos e testemunhamos que existe até hoje irmãos em Cristo espalhados por todo o mundo, em diferentes culturas e idiomas. Irmãos que amam a Deus, que amam a Jesus e a sua palavra. Aqueles que são verdadeiramente testemunhas de Jesus, pois obedecem à palavra, são piedosos, misericordiosos e justos. Então, essa unidade ocorre não necessariamente por estar dentro de uma igreja da placa A ou B, mas sim pelo amor e testemunho de Cristo em suas vidas. A oração de Jesus fica ainda mais emocionante quando ele diz no final do verso 24 ao Pai: "Me amaste antes da fundação do mundo." Jesus é mais que um profeta ou um homem piedoso, ou até mesmo mais do que o enviado de Deus. Nesse trecho, novamente ele revela sua divindade. Jesus é Deus. Por isso, os pais da igreja atrelam o evangelho de João à águia, que é um dos seres da visão de Ezequiel, pois a águia representa, neste caso, uma visão espiritual elevada, que enxerga verdades profundas. Lembrando que este evangelho se inicia da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Concluindo, uma breve reflexão. Como é confortante saber que Jesus orou pelos discípulos e por nós. No entanto, é preciso que você saiba que isso não ocorreu apenas no passado, ou seja, há 2 milênios atrás, conforme acabamos de ver no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal de Jesus. Pois ele ainda continua intercedendo pelos seus, até hoje. O que nos garante isso é o relato do livro de Hebreus, no capítulo 7, que diz: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Significa então que neste momento Jesus está intercedendo por você e por mim. Se você nos acompanhou até aqui desde o capítulo 1 do Evangelho de João, ou mesmo se já conhecia este livro, é impossível não se sensibilizar e sentir a profundidade das verdades contidas aqui. Ainda não vimos juntos os livros do Antigo Testamento, mas apenas para se ter ideia, relacionarei algumas das profecias que apontavam para o Messias, que claramente se cumprem em Jesus. Por exemplo, Zacarias 9:9 diz assim: "Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta." Os evangelhos nos mostram que foi assim a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, recebido como rei. Ouça ainda, Salmos 22. "Trapassaram-me as mãos e os pés." Os evangelhos nos mostram que na crucifixão de Jesus, trapassaram os seus pés e suas mãos. Um outro exemplo, Isaías 7,14. "Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Os evangelhos nos falam sobre o nascimento virginal de Jesus por Maria. São apenas 3, mas poderíamos ficar aqui por muito tempo exemplificando, pois, segundo estudiosos, há aproximadamente 300 profecias ou mais, diretas e indiretas, cumpridas em Jesus. Um livro como a Bíblia, escrito há mais de 3.000 anos, que levou cerca de 1.500 anos para ser escrita, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em tempos diferentes, mas por uma única inspiração divina, e que se cumpre em uma só pessoa, em Jesus. Isso não mexe com você? Há um estudo de um professor de matemática chamado Peter Stoner, que calculou as chances de um único homem cumprir apenas 8 das profecias messiânicas, e o resultado foi de 1 a 10 elevado a 17. Para ilustrar o número, significa uma chance diante da probabilidade de um número 1 seguido de 17 zeros. Ainda assim, fica difícil estimar, certo? Então, em seu estudo, ele dá um exemplo que facilita o nosso entendimento.
Seria algo como cobrir o estado inteiro americano do Texas com moedas até uma altura de 60 centímetros. Depois, marcar apenas uma das moedas, embaralhá-las e pedir para alguém vendado encontrar essa moeda na primeira tentativa. Essa seria a probabilidade. É assustador, não é? Como então não ter a Bíblia como nosso livro de referência para tudo na nossa vida? Na Bíblia temos as revelações do passado, do presente e do futuro, da eternidade. Como não dedicar nossa vida a Jesus? Para concluir, gostaria de ler 1 Timóteo 2,5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Vimos que não faltam evidências de que Jesus é o único caminho, que Ele é a verdade e que nele está a vida em abundância e também a vida eterna. Reflita sobre isso. Busque se aprofundar em conhecer mais daquele que é o Criador de todas as coisas. Que Deus abençoe.